Fala pessoal, Guilherme Volk aqui, sócio-diretor comercial da Imóvel e Negócios, fundador do Movimento Corretor Alto Padrão e host do Rooftop Podcast. Aqui comigo está o Felipe Soares, diretor de operações da Imóvel, nosso COO e host do Rooftop Podcast. Isso aí, meu irmão. Fala aí, Guilherme Volk. Vamos lá. E hoje vamos receber o Rodrigo Werneck, que é estrategista-chefe da agência Cúpula, maior consultoria de gestão e agência de marketing do mercado imobiliário, que já nos deu uma aula de 1 hora aqui, antes mesmo de iniciarmos o podcast. Os bastidores estavam quentes aqui. Excelente. Fala aí, Rodrigo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de estar começando esse projeto com vocês. Estreia é responsabilidade, hein? Peso da estreia. Tenho certeza que ninguém melhor que o Rodrigo Werneck para fazer essa estreia aqui conosco hoje. Felipe, fala aí para nós, qual vai ser o tema que vamos abordar com o Rodrigo? Legal. O tema que a gente pensou, Rodrigo, é o que as empresas que mais crescem no mercado imobiliário têm em comum. A gente sabe que hoje, através da Cúpula e de todos os produtos que vocês hoje estão oferecendo para o mercado, a gente tem certeza que tem uma série de conhecimentos aí que são os pontos incomuns que hoje fazem as empresas que mais estão performando no mercado. Qual é a similaridade entre elas? Assim, o que a gente pode trazer para a galera que está nos ouvindo, que são empresários, que são gestores no mercado imobiliário, o que a gente pode trazer para essa galera aplicar nos modelos de negócio? Então a gente pensou nesse tema, só que vamos lá, né? Vamos abrir esse episódio. Primeiro também te agradecer, é um baita prazer, tu é um grande parceiro da Imóvel, é sempre muito bom a gente estar junto e trocando ideia, mas vamos apresentar o Rodrigo aí, apresentar também a agência Cúpula, explicar para a galera como que vocês alcançaram o posto que hoje vocês estão aí como a maior consultoria pro mercado imobiliário. Como é que isso se deu nessa trajetória que lá no início teve agência de marketing, hoje como que isso está dentro desse negócio? Conta um pouco para nós aí da trajetória da Cúpula. Maravilha, vamos lá. A Cúpula tem 15 anos de história, então é uma empresa madura, eu considero, uma empresa que nasceu generalista, uma empresa que por muito tempo atravessou um longo deserto de irrelevância. Eu acredito que empresas generalistas hoje, nesse mercado em que a gente atua, estão fadadas a morrer no médio ou longo prazo, enfim. E a Cúpula ela acelerou o seu crescimento a partir do momento em que justamente ela nichou, ela entendeu que a sua vocação era o mercado imobiliário. Nós observamos que o mercado imobiliário estava mal estruturado em termos de processos, tecnologia e pessoas. Essa constatação a gente fez lá em 2014. Então, de fato, era tudo mato. Quando nós entrávamos para dentro de uma imobiliária, para dentro de uma incorporadora, nós começávamos a mapear a experiência do cliente, como o cliente era atendido, e a experiência era péssima. A experiência deixava muito a desejar e a gente viu nisso uma oportunidade. Por quê? Nós entendemos de imediato que não bastava entregar oportunidades, entregar clientes. Por quê? Porque esses clientes eram mal atendidos e eles eram desperdiçados, as conversões deixavam a desejar e a gente entendeu que não dava simplesmente para trazer o cliente até a porta. A gente ia ter que chutar a porta do comercial, invadir aquele espaço e provocar mudanças em termos de tecnologia, CRM, que era uma tecnologia pouquíssimo comum naquela época. A gente entendeu que o cliente estava olhando para o digital com vontade, o cliente queria fazer contato com as empresas, queria pesquisar imóveis na internet, e vocês vão lembrar disso. Até 5 anos atrás, os corretores ignoravam os contatos que chegavam do digital. Muitas imobiliárias e incorporadoras tiveram que criar um departamento digital com uma gurizada que levava a sério os leads para começar a dar algum tipo de atendimento para esses clientes. Olhem que loucura, né? Hoje, dentro das imobiliárias, está todo mundo cobrando lead. Mas até 5 anos atrás, ninguém queria saber dos leads. Então, a gente percebeu essas precariedades, né, em termos de infraestrutura, de gestão, e a gente falou, não, vamos entrar e vamos catequizar esse mercado, vamos participar dessa formação. E deu certo. A Cúpula, que nasceu uma agência de marketing, hoje ela é um hub de inteligência imobiliária que apoia imobiliárias, corretores de imóveis e incorporadoras
na oferta de melhores experiências de consumo de imóveis. Esse hub de inteligência imobiliária, ele é alimentado, ele é acelerado por profissionais multi-competências. Então, hoje, dentro do nosso time, temos desenvolvedores, temos engenheiros de produção, temos analistas de dados, temos donos de imobiliárias, pessoas que foram donos de imobiliárias e que venderam a sua operação, hoje estão conosco, corretores de imóveis. Então, hoje, de fato, a Cúpula respira o mercado imobiliário. A nossa atuação está estruturada em 4 verticais. Então, temos a vertical marketing, ela continua sendo uma operação relevante para nós. A segunda vertical é consultoria. Nós temos um time de consultores que, de fato, conhecem processos muito a fundo. Uma terceira vertical, educação, que é onde nós conseguimos escalar a nossa operação e alcançar mercados e profissionais numa grande escala. E uma quarta vertical, que é tecnologia. Hoje já temos dentro de casa 2 soluções que apoiam o mercado em situações específicas, como, por exemplo, gestão baseada em dados. Então, a Cúpula ela cresceu com rapidez. Hoje, a nossa tração é na ordem de 50% de crescimento em termos de receita ano, e isso representa um super desafio em termos de gestão, ao qual eu tenho pessoalmente me dedicado. Em termos de números, aí, quantas pessoas hoje trabalham na agência Cúpula? Hoje são 92 pessoas dentro da Cúpula, divididas entre essas 4 verticais. Em termos de colaboradores, o marketing ainda é a nossa maior unidade em termos de colaboradores, mas em termos de receitas, educação, em 2023 já será a nossa maior origem de faturamento. Legal. A sede da Cúpula hoje fica em Curitiba? Fica em Curitiba. Na pandemia, nós desmobilizamos a nossa estrutura física. A Cúpula tinha uma estrutura lá com 300 metros quadrados. A gente desmobilizou. Hoje nós temos uma sala num coworking para 5 pessoas. A empresa se adaptou muito bem. A empresa roda perfeitamente no modelo home office. Hoje nós temos pessoas espalhadas por 15 estados brasileiros. Temos gente lá da fronteira com a Guiana Francesa, lá no Amapá, até o interior do Rio Grande do Sul. A gente tem colaboradores nossos espalhados, mas em 2023 a gente vai voltar para o presencial, para um modelo híbrido, porque nós entendemos que a formação de novos líderes ela acabou comprometida dentro desse processo. Então, a gente entende que é a hora de fazer esse passo atrás e restabelecer essa conexão. A gente tem feito muitos esforços no sentido de team building, né, de construir esse clima organizacional mais virtuoso, mas não dá para prescindir do presencial. Falando ainda em termos de empresa, em termos de agência Cúpula, qual que é a maior dor da agência Cúpula hoje? Hoje, a nossa maior dor é desenvolvimento de pessoas. Hoje, para nós, está claro... Capacitação ou contratação? Isso começa no recrutamento ou na capacitação? Na capacitação. O recrutamento, hoje nós conseguimos vencer, eu diria, a arrebentação, a zona de arrebentação. Hoje nós somos conhecidos, somos reconhecidos. Nós... No último Great Place to Work, nós fomos eleitos a melhor agência de comunicação do Brasil para trabalhar pelo Great Place to Work. Estamos entre as 10 empresas do Paraná melhor posicionadas, porque estamos lá, em tese, situados em Curitiba. Hoje, nessa economia, fica difícil dizer, né? Estamos em Curitiba. Sim, eu pessoalmente estou lá, tem vários sócios que estão lá. Então, a gente conseguiu estabelecer essa marca empregadora que é muito sedutora. Ela, de fato, ela consegue atrair talentos. A gente consegue partir para uma disputa, por exemplo, com uma empresa de tecnologia, uma startup bem posicionada. A gente vai lá e disputa em termos de projeto, não estou nem falando em termos de salário. Em termos de salário, óbvio que nem todas nós ganhamos,
Mas o processo de recrutamento está muito bem estruturado. Temos um time de gestão de pessoas, hoje com 4 pessoas lá dentro, uma pessoa que só faz recrutamento de manhã, tarde e de noite, está ouvindo. Se a gente não tem vaga aberta, ela está fazendo hunting, ela está buscando pessoas fora que podem ser estratégicas para nós. Eu me dedico também demais a isso. Eu estou sempre... se alguém me procura, eu atendo. E já tive o privilégio de conhecer pessoas muito legais, muito relevantes, que acabaram dentro da nossa operação. Isso está bem resolvido. Mas o desenvolvimento das pessoas, que hoje é o nosso maior desafio, e, em especial, a formação e desenvolvimento de líderes. Para mim, está claro que são os líderes. Hoje nós temos 21 líderes dentro da nossa operação. O desenvolvimento desses 21 líderes é o que vai nos permitir que a estratégia da empresa chegue na ponta, nos colaboradores que estão lá, seja operando uma campanha de tráfego, seja um colaborador que está estruturando um grande evento que vai ser realizado. Muitas vezes essas pessoas elas não conseguem enxergar o todo, a estratégia da empresa de forma clara, elas não conseguem enxergar como elas podem crescer dentro da empresa. Por mais que o endomarketing bem feito consiga levar essa mensagem, a gente jamais pode subestimar o poder da repetição. A repetição, ela move montanhas em termos de comunicação. E a repetição ela vai se dar justamente pelas palavras do líder. É o líder quem vai estar lá nos momentos mais difíceis pontuando. Vamos lá, acredita, confia, levanta a cabeça, continua remando que vai dar certo. Então, é muito fácil a gente achar que o endomarketing resolve tudo. Não, não resolve. Para mim está claro que são os líderes e hoje é o nosso grande desafio colocado para a empresa. Hoje esses líderes, os líderes que você tem dentro da própria empresa, são líderes que você constituiu líder, você capacitou, treinou para que ele se tornasse um líder, ou foi considerando que poderia ser uma habilidade que aquele profissional já tinha na área que ele atuava e a partir daí você constituiu ele como líder, ou foram líderes que você já trouxe para que fossem líderes, já fossem gestores dentro da empresa? Como a empresa está crescendo muito rápido, nós tivemos condições de formar pessoas que estavam na operação e que foram promovidas a uma condição de líder sem uma estratégia. Nós fomos basicamente obrigados a trazer essas pessoas para a condição de líder. Eram as pessoas que estavam melhor preparadas e a gente reconheceu isso e aconteceu e está dando certo. Mas agora, para sustentar essa velocidade de 50% de crescimento ao ano, a gente está tendo que olhar para fora. Dentro de casa, o modelo remoto ele começou a interromper ele começou a obstruir o nosso pipeline de liderança. A gente está tendo muita dificuldade de conexão e de desenvolvimento dessas pessoas e a velocidade muito acelerada da empresa, a gente está tendo que trazer pessoas de fora para uma condição de liderança, que sabemos é algo sempre muito arriscado. Pode dar certo, né? O Felipe que está aqui é um exemplo disso, né? Quando a Cúpula fez um projeto com a Immobile, o Felipe entrou já numa condição de liderança e deu super certo, né? Um golaço histórico assim que a Immobile marcou. Mas a gente sabe que existem riscos, principalmente em termos de alinhamento cultural. Então, pessoas são diferentes, né? Você, de repente, tem um líder que é mais vaidoso, que usa muito o eu, né? A forma como vocês estavam trabalhando antes estava errada, agora eu estou construindo o jeito certo. O chefe, né? Aquele que chamam de chefe, que tem a diferença do chefe e do líder. Para que um cara como esse, mais vaidoso, estrague o ambiente e comece a produzir perdas para a empresa, é muito fácil. Sim. Então, ou você entende a criticidade de um movimento como esse, de trazer líderes de fora e participa de forma muito próxima, ou você contrata um risco altíssimo. Então, hoje é algo que nós fazemos, mas fazemos de uma forma muito atenta, ouvindo feedbacks do time. E aí não é fazer um ouvido, né, um ouvido desatento, uma escuta negligente, do tipo, não, está reclamando porque as pessoas estão sempre reclamando, enfim, é choro de quem está incomodado. Não, vem cá. Né? Esses dias eu tive uma situação dessa natureza.
a pessoa liderada, né, abriu minha agenda, viu que a minha agenda era absolutamente insana. A minha agenda é padrão Lawrence, assim, eu acompanho um pouco de vocês, assim, cara, padrão Guilherme, padrão Felipe, assim, caras que estão o tempo todo fazendo coisas diferentes. A minha agenda é assim, e ela abriu lá, ela falou: Rodrigo, eu queria bater um papo contigo, mas estou vendo que na tua agenda não tem espaço. Eu falei: agora tem. Nesse exato momento tem. Eu preciso ouvir, eu já sabia, eu já tinha, minha intuição é muito forte, eu já sabia que vinha algo, bingo, veio exatamente o que eu estava esperando. Era uma queixa com relação ao líder, eu ouvi atentamente, cara, aquilo me deu condições, porque o feedback era pertinente, aquilo me deu condições para eu, enquanto líder, dar um feedback muito mais assertivo para aquele head que a gente contratou e que veio de fora. Então, não é contratar e achar que está resolvido. Agora eu tenho um líder que sentou, agora é com ele que conduza tudo. Não, eu tenho clareza que durante um ano eu vou ter que mentorar e acompanhar esse líder externo, né? Esse líder trazido de fora. Ô, Rodrigo, independente do cargo que essa pessoa vir a ocupar, seja de liderança ou não, então entendi que você às vezes contrata líderes, né? Pessoas que serão líderes dentro da empresa. E acredito que às vezes é até mais desafiador contratar alguém que vai entrar para a liderança. Mas você consegue nos passar aqui em poucos tópicos e poucos critérios, quais são os principais critérios ou qual é o principal critério que você utiliza como referência, né? Para fazer a contratação de uma pessoa que vai fazer parte do teu time hoje? Perfeito. Hoje, para nós, é muito importante a abertura para feedbacks. A pessoa tem que ser verdadeiramente aberta a se reconstruir, a se desenvolver, a entender que o conhecimento técnico que ela traz, e a gente sabe que isso é importante, que esse conhecimento técnico talvez precise ser completamente desconstruído num espaço curto de tempo. Ou seja, você, comprador, você, gestor de tráfego, ok, hoje o tráfego para as imobiliárias, para as incorporadoras, é crítico, é super estratégico, mas se nós precisarmos, por exemplo, de um comercial diferenciado amanhã, e você tem vocação para isso, você topa se desconstruir e, de repente, se repensar toda a sua carreira e a sua atuação aqui dentro, a gente valoriza muito isso. Essa semana nós estamos na cúpula com vagas de closer abertas. Contratar um comercial para vender um produto de complexidade como o nosso é sempre desafiador. Essa semana eu recebi a notícia de que um gestor de tráfego nosso quer aplicar para a vaga de closer. Eu achei fantástico isso, cara. O que eu mais valorizo é quando alguém dentro da operação levanta a mão e fala: quero trocar de área. Eu acho isso fantástico. A gente procura valorizar isso, concedendo a oportunidade preferencialmente e buscando talentos que estão dispostos lá no processo de recrutamento, né? Ok, estou entrando para vaga X, mas se você precisar de mim na vaga Y, eu estou dentro, eu topo me reinventar. Rodrigo, eu penso que uma grande dor do mercado imobiliário, dentro e fora do mercado imobiliário, acho que é geral de todo empresário, né? É o turnover de grandes talentos, né? É o êxodo, os talentos que você tem e que você não consegue reter. E às vezes são talentos que podem estar sendo mal explorados, porque às vezes eles podem estar numa área, não que eles não sejam bons, mas pode ser que se não for bom, não é do seu interesse que ele continue na empresa, mas às vezes existem áreas em que ele pode ter o seu talento melhor explorado, né? Então, eu penso que quando a pessoa levanta a mão, ei, quero trocar de área, quer dizer o seguinte: ei, eu não quero sair da empresa. Eu quero continuar na empresa. Eu não vou ser mais uma métrica de turnover. Eu quero continuar aqui, mas eu acredito que eu posso desempenhar meu papel de uma forma melhor em outra área. Então, eu vejo isso como um ponto extremamente positivo, né? A pessoa que vestiu a camisa, só que ele diz o seguinte: cara, eu quero atuar em outra área. E aí eu aproveito para te perguntar, Rodrigo, se nós, aqui na Imóvel, nós temos basicamente 2 critérios que a gente utiliza como referência para definir se nós vamos ou não contratar um profissional. Temos hoje um time aí com 42 corretores, se for considerar toda a empresa são 60 pessoas, é um time relativamente robusto. E a gente tem basicamente 2 critérios: performance e alinhamento. Performance,
inclui toda a parte de resultado daquilo que a pessoa faz. Alinhamento envolve desde estar alinhado com a empresa, com as pessoas que trabalham na empresa, ou seja, todo o time, com a hierarquia, com os processos, enfim, com o código de cultura da empresa. Nesse contexto, se você for escolher, ou se é possível escolher, você escolheria entre performance ou alinhamento? Se tivesse que... Aquela pessoa ela performa muito bem, mas ela não está tão bem alinhada. Ou ela está muito bem alinhada, mas ela não performa tão bem. Porque esse equilíbrio perfeito é difícil encontrar, né? São aqueles raros talentos que a gente encontra, que a gente traz para dentro e diz assim, agora tu não sai mais debaixo da minha asa. Mas quando a gente tem que escolher, o que você escolheria? Alinhamento. Porque o alinhamento, ele constrói a performance. A questão é quando você tem performance, a performance não dá espaço para o alinhamento. Essa, para mim, é a questão que está colocada. O alinhamento, claro, ele pode convergir, inclusive, para o churn, para a rescisão, para o turnover. A partir do momento que entendemos, nós, numa conversa madura, entendemos que a performance não será alcançada. Que não há vocação, que não há perfil para que essa performance seja alcançada. Que não há a crença no projeto para que a performance seja alcançada. Ou seja, o alinhamento claro, ele, para mim, é a base de tudo. Então, se estamos alinhados, e quando eu coloco, né, que eu valorizo demais essa abertura, um dos nossos valores é estamos em construção. A cúpula está sempre em construção. Ou seja, a cúpula nunca está pronta, ela precisa sempre ser rediscutida, ela precisa sempre ser reconstruída. Então, a partir desse alinhamento, muito claro, eu não tolero cobranças do tipo... Pô, isso aqui tem um problema, a partir de uma perspectiva de reclamação, né? Eu não gosto desse tipo de postura. Tem problema sim, porque estamos em construção. Se a empresa tivesse pronta, não estaríamos aqui. A gente já teria vendido, já teria ido para outro lugar. Então, eu valorizo demais esse alinhamento claro, porque ele, para mim, é a base de tudo e, de novo, ele precisa ser repetido, muitas coisas. Eu brinco com os meus líderes, né? Quando você acha que você está sendo repetitivo numa mensagem, saiba que é a partir daquele momento em que seu interlocutor está começando a assimilar a sua mensagem. Então, saiba que o que para você é óbvio, para o seu interlocutor, para o seu colaborador, ainda é algo novo, ainda é algo que está sendo sedimentado em termos de informação. Então, a gente tem que apostar demais no alinhamento, é ele quem permite a evolução. Legal. Perfeito. E quanto tempo, se nós fôssemos estabelecer um critério, não sei se a gente consegue mensurar isso em um tempo específico ou não, mas de que forma você entende que em quanto tempo você pode, a empresa pode, ou você como gestor pode admitir ou manter numa empresa alguém que está alinhada, mas não performa? Para mim, 90 dias. É um período razoável durante o qual você consegue ter o diagnóstico do desalinhamento, você pode ter um combinado de uma ação que muitas vezes pede tempo para execução. Então, vamos lá, olhando para um time de vendas, um time de corretores, você tem um corretor que está se baseando demais em leads, você tem o diagnóstico de que é uma pessoa que está tendo uma postura muito reativa, uma postura pouco ativa em termos de relacionamento, ela não está se posicionando de uma forma agressiva, seja em redes sociais, seja um networking dela que está muito limitado, que ela não está se esforçando. Você tem um diagnóstico, 90 dias. O cara vai para casa, ele vai entender, ele vai refletir sobre o alinhamento e a partir dali ele vai começar um movimento. Óbvio, você pode ter um cara que no dia seguinte se matriculou numa academia diferente, que foi fazer beach tennis para conhecer pessoas novas. Ok, você vai ter pessoas que vão agir rapidamente. A partir daí, você vai ter o resultado sendo observado daqui a 30, 60, 90 dias. Mas para mim, 90 dias é tempo suficiente para que esse esforço produza resultados e o gestor vá balizando, estou vendo que você está reagindo, mas ainda a performance está deixando a desejar, a gente está errando nesse ponto, vamos agir nesse ponto. Aí entra o trabalho do gestor que vai trazer o resultado. Podendo se estender desde que hajam movimentos que ali no diagnóstico ficaram claros, o gestor tratou e de repente isso possa ser estendido. E aí, acho que um ponto nessa construção é o gestor entender aquilo que não está sendo dito.
e que pode ser uma trava, que muitas vezes é uma crença limitante. Você tem uma pessoa que não acredita em si. E isso é muito comum, né? A síndrome do impostor. Não, eu estou aqui por acidente, eu não fiz por merecer estar aqui. E dificilmente a pessoa vai fazer essa verbalização. Então, o papel do gestor também é entender aquilo que não é dito. Tem que ser um belo observador, um exímio observador para chegar na natureza do problema. Né? Rodrigo, mas aí considerando isso, o que você vai avaliar daquilo que não está sendo dito, ou até mesmo como o Felipe falou, você analisar o que está sendo feito pelo corretor, que às vezes o corretor, o vendedor, enfim, quem está aí nos ouvindo, pode ou não ser necessariamente no mercado imobiliário, mas o que você vai avaliar em termos de performance de vendas, além do resultado em si? Para mim, captação é algo que demonstra o apetite do corretor, o corretor que está comprometido em fazer as coisas acontecerem, ele está na rua, ele está circulando e ele está captando. Então, o corretor que não capta, para mim, é um corretor que está com as costas viradas para o mercado. Ok, ele pode estar trabalhando com lançamentos, e aí a gente sabe que o primário é uma regra diferente, mas o corretor que está trabalhando com prontos, usados, ele tem que estar captando. E volume de visitas. Para mim, visitas são a grande oportunidade de cliente e corretor confiarem um no outro. Quando a gente, para mim, o indicador mais crítico inclusive do que performance em vendas lá na ponta é visita. O corretor, porque a gente sabe que muitas vezes a venda ela acontece por acaso. Sim, existe sorte em vendas. Eu costumo dizer que no aluguel não existe sorte. Quando você pega um atendente ou corretor que faz 40, 50 alocações no mês, tenha certeza que esse cara não tem sorte, que esse cara tem atitude. E ele faz um trabalho estruturado. Mas a gente sabe que em vendas acontece. Você pegou a pessoa certa e o cara deu um tiraço lá, o cara comprou um apartamento de 10 milhões, o cara vai embolar o teu ranking. O cara vai lá para a cabeça com um negócio e cadê o mérito dele? Né? Se a gente for olhar, quantos negócios não acontecem assim? Agora, quando você olha para o volume de visitas, você começa a entender quem realmente está transpirando. Pode ser uma transpiração mal canalizada para a geração de negócios. Mas aí é o papel do gestor. O gestor que for competente e olhar para isso, ele vai ter condições de canalizar esse profissional para o crescimento em vendas. Aí a importância da gestão de dados, né, para poder apoiar o gestor nessas decisões. Mas, Rodrigo, ainda no tema que a gente está falando, diante da dificuldade que a gente tem visto, tanto de encontrar os talentos, trazê-los, considerando tudo que a gente falou de alinhamento, né, da dificuldade que a gente tem hoje para saber se esse colaborador ele vai dar fit. O que tu tem visto dos modelos de negócio que tu tem ou pela consultoria ou que tu tem visto dos parceiros, o que tu tem visto de estratégia de retenção? A partir do momento que tu tem esses, sejam corretores ou sejam gestores, pessoas que estão performando alto, o que tu tem visto de estratégia de retenção no mercado? Perfeito. Eu vejo movimentos bem-vindos de abertura, inclusive, em termos de plano de carreira, para que corretores e gestores de altíssima performance passem a fazer parte do quadro de sócios. Acho muito legal, legítimo isso. Mas mais importante do que isso é a criação de uma comunidade. Eu vejo poucas imobiliárias que, de fato, constroem uma comunidade de vendas. E aí a gente entra numa discussão que é profunda, que é, de fato, o que a imobiliária entrega para os seus corretores. Essa discussão tem que ser feita. Porque entregar lead hoje, lead é commodity. Você compra leads. A imobiliária que se limita a entregar leads, ela está altamente sujeita a ser trocada, seja pela condição de autônomo, para trabalhar avulso, ou por outra imobiliária. Quando você cria uma comunidade, você gera uma conexão, você gera um engajamento do corretor que vai muito além da simples entrega de resultados. Você tem uma pessoa que, de fato, estará contigo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes dessa construção.
E como que você vai construir uma comunidade, né? A comunidade, para mim, ela passa por educação, por desenvolvimento. As pessoas buscam hoje, e os profissionais de alta performance, na sua grande maioria, são pessoas que estão muito sedentas por conhecimento. O conhecimento em vendas, ele ainda é um conhecimento muito novo, que vem sendo, digamos, estruturado em termos de literatura, em termos audiovisuais, há muito pouco tempo. É algo ainda muito recente na curva da humanidade, né? Se você pensar, cara, é um conhecimento, você não tinha discussão sobre vendas 200 anos atrás. São discussões que vêm ganhando corpo, se materializando há 30, 40 anos. Então ainda é muito recente se você for comparar com outras áreas de conhecimento da humanidade. Medicina, engenharia, filosofia, cara, são séculos, se não milênios de discussão sobre isso. Então hoje você tem muita coisa nova sendo formulada. E esses profissionais de alta performance, eles estão atentos a isso. Então uma comunidade você constrói com conhecimento, você constrói com a entrega no sentido de apoio nos momentos difíceis, de uma discussão, de uma cumplicidade que una as pessoas nos momentos mais difíceis. Então, o gestor que entende que o seu corretor de alta performance está passando por um divórcio, ele não está lá para fazer aconselhamento afetivo com relação ao divórcio, mas é o cara que vai chegar, olha, eu entendo o momento difícil que você está passando e aquilo que for necessário, conte comigo. Acolhimento, né? Acolhimento. E nesse mundo, né, de emoções tão inflamadas que a gente está vivendo, cara, a família hoje está sendo repensada. Né? Quem que é a tua família? Quem que está do teu lado? Cara, muitas vezes o teu colega que está trabalhando contigo, o teu gestor, ele convive muito mais tempo do que o teu pai, do que a tua mãe. Então, eu vejo uma tendência de brutalização dessas relações, uma brutalização muito perigosa. E quem consegue fazer essa aproximação alcança resultados muito, muito interessantes. Eu sempre me lembro de uma história que me marcou muito, de um corretor que veio do interior do Rio Grande do Sul para trabalhar num destino de lazer, lá no Rio Grande do Sul. Não conseguia alcançar bons resultados e o gestor conseguiu entender o que estava por trás daquela baixa performance. O que era? O corretor recebia diariamente uma ligação da mãe e a mãe perguntava como é que ele estava indo em vendas e ele falava, não estou conseguindo. E a mãe falava para ele, então volta para cá, volta para o interior, vem para cá que eu vou cuidar de você. Quando o gestor sacou essa conversa, o que ele fez com o corretor? Você fala com a sua mãe todo dia, mas você fala que você começou a vender. Eu vou te bancar, eu vou pagar o teu supermercado, mas para de reclamar para tua mãe, para que ela pare de insistir para que você volte para o interior. Quando esse gestor fez esse combinado com o corretor, foi um divisor de águas. O cara começou a produzir. Então, isso é acolhimento. Isso é um gestor que conseguiu entender algo não verbalizado, né? Não estava verbalizado ali que ele estava sendo sabotado mentalmente pela mãe. A mãe queria o bem dele, legítimo. Ela queria ter o filho perto, protegido. Então, o gestor tem esse grande desafio de construir. Isso é comunidade. Isso é comunidade. Você, de fato, ter um sentimento de que o teu gestor está preocupado com o teu desenvolvimento, com o teu crescimento. Essa preocupação ela não pode ser só discurso. Ela tem que, de fato, ser prática. Perfeito. Analisando da parte da imobiliária, analisando a parte do que o gestor pode fazer pelo corretor, cara, é fantástico, né? Nós, como gestores, estarmos atentos às situações que os nossos corretores passam de alguma maneira e que aquele acolhimento pode fazer diferença na forma como ele vai agir naquele dia, como ele vai atender o cliente aquele dia, a forma como ele, enfim, vai atuar no seu dia a dia. Mas o que tu identifica, de uma forma geral, que é o principal fator de turnover, de saída, de êxodo hoje? Por que os corretores estão saindo das imobiliárias? Boa pergunta. Para mim está muito claro que é falta de projeto. O corretor não enxerga um projeto
da imobiliária de forma clara. Ele não sabe para onde a imobiliária está indo. Muitas vezes a imobiliária, de fato, está numa inércia, ela está indo para frente, mas sem um projeto, sem clareza mercadológica. Vamos atacar lançamentos, vamos montar um time de lançamentos? Não vamos. Vamos atacar uma determinada região específica? Ok. Mas muitas vezes o dono da imobiliária alcançou uma independência financeira e ele tira o pé. E esse tirar o pé, ele é automaticamente percebido pelo time. O time percebe no dia 0 que o dono tirou o pé. O dono começa a chegar mais tarde na imobiliária, o cara já não vem trabalhar na sexta tarde. O time percebe isso e a gente precisa entender que uma imobiliária é uma empresa de ambições muito afloradas. E a partir do momento que você deixou de ter o crescimento financeiro e de carreira como uma prioridade sua, você dono, você está mandando essa mensagem para o time. E as pessoas com ambições afloradas ali dentro desconectam do projeto no momento seguinte. Então hoje eu vejo que esse é um dos grandes motivadores assim desse turnover. As pessoas não reconhecem um projeto claro da imobiliária, muitas vezes reconhecem a falta de ambição e, além disso, a falta de comprometimento com o desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro. São pessoas que hoje estão empoderadas, pessoas que podem fazer uma estratégia legítima. Eu vou para os portais imobiliários, eu vou anunciar lá os meus imóveis e vou gerar leads, enfim. A gente sabe que essa estratégia não é tão simples assim, que ela pode acabar num fracasso. Mas hoje você tem condições de acessar inventário de outras imobiliárias, enfim, vou trabalhar com parceria, enfim. Existem arranjos que são muito convidativos. E aí a gente volta, né, à questão do desenvolvimento. Quando você oferta um projeto de desenvolvimento para essas pessoas, elas entendem que aquele é um ambiente virtuoso para que elas trabalhem, para que elas atuem. O que é um projeto de desenvolvimento, Rodrigo? Projeto de desenvolvimento é você estar discutindo situações do cotidiano, estar refletindo sobre dificuldades que o profissional vive no seu dia a dia. Por exemplo, eu recebo aqui um lead do portal, eu escrevo para esse lead e não tenho resposta. Algo muito frequente, né? Convenhamos. O que o dono da imobiliária, o que a imobiliária enquanto instituição tem a contribuir nessa frustração, para que essa frustração não se repita? O que a imobiliária está disposta a fazer e colaborar para que o corretor consiga transpor essa dificuldade de ter a resposta de um lead? Porque não dá só para cobrar, tua taxa de conversão está baixa. A gente precisa entender que o cara, de repente, está errando na mensagem que ele está mandando, porque hoje, convenhamos, né, as companhias telefônicas conseguiram acabar com o telefone no Brasil. Hoje, você vai ter que entrar pelo WhatsApp com esse cara, você vai ter que mandar uma primeira mensagem persuasiva para esse cara, para que ele considere você, né, como um profissional digno de consideração dele. De repente, esse cara está errando feio na primeira mensagem que ele está mandando para esse lead do portal. E aí nunca que ele vai ter essa resposta. Então, a imobiliária que, para mim, apresenta um projeto de desenvolvimento, é a imobiliária que chega do lado desse cara e fala, olha, a tua foto do WhatsApp está horrível, né? Vamos tirar a foto dos cachorros, vamos colocar a sua foto, uma foto bem produzida. Eu tenho aqui o marketing da imobiliária, vai fazer uma foto tua, né? Assim, uma foto básica tua. Inclusive, se você tiver R$200, eu tenho aqui um fotógrafo nosso, parceiro, que vai fazer uma bela foto sua. A sua primeira mensagem do WhatsApp não vai ser mais essa, vai ser essa aqui, diferente, que a gente já testou aqui dentro e que a gente sabe que performa melhor. Beleza, resolvemos o problema do cara. O cara que não conseguia, o corretor que não conseguia ter respostas dos leads que chegavam no portal, de repente esse cara começa a produzir melhor. E aí você vai, de situações como essa, muito, muito prática e comum, você vai avançando para outras questões do tipo ambição. Né? Para mim é algo muito agradável assim, quando alguém que trabalha comigo compra uma casa, compra um apartamento, compra um carro, eu vejo, essa pessoa está
desenvolvendo a sua ambição, né? Essa pessoa está querendo o crescimento, está querendo mudar de patamar de vida. Muitas vezes a gente tem dentro de uma imobiliária corretores que estão plenamente satisfeitos com a sua condição de vida hoje. Isso é péssimo. Cara, isso é péssimo. Pessoas que estão com outras rendas, para mim isso é inadmissível, tá? Sei que existem profissionais que de repente têm lá uma aposentadoria, têm imóveis da família que estão gerando renda, tal. Nada na vida, né, é absoluto. Pode acontecer desse cara produzir bem, sim, pode e tal. Mas a tendência é a acomodação. A tendência é um freio de mão puxado, né, na venda. Exato. Eu vou dizer para vocês uma mudança no nosso comissionamento dentro da cúpula que eu autorizei essa semana. A gente tinha um closer lá que era automotivado ao extremo. O cara produz em altíssima performance. E esse cara um dia chegou para nós e falou: olha, eu gostaria de receber minhas comissões parceladas em 12 vezes, porque daí eu faço um colchão e tenho previsibilidade de receitas no longo prazo. Legal, um cara que sempre produziu em alta performance e tal, continuou produzindo em alta performance. Aí o nosso head de growth chegou para mim e falou: Rodrigo, eu prefiro que ele receba em uma vez, para que a grana dele vá lá em cima. Aí se ele não vender, no mês seguinte a grana dele vai despencar lá embaixo e esse cara vai ter que reagir. Eu falei: aprovado. Cara, eu quero saber de dinheiro no bolso desses caras. Se esses caras estão ganhando dinheiro, eu estou ganhando dinheiro junto. Então, dentro da imobiliária, muitas vezes, eu vejo a acomodação, o corretor que está satisfeito em ganhar 3, 4 mil reais por mês. Ok que ele esteja satisfeito com isso, mas a imobiliária não está. E o gestor não pode estar. E o gestor tem que entender isso. Qual que é o tamanho do apetite do Rodrigo? Qual que é o tamanho do apetite do Felipe? Cara, se está baixo, e é legítimo que seja baixo, de repente é uma pessoa que veio de uma família de baixa renda, enfim, para esse cara ganhar 4 mil é muito, porque a mãe dele ganhou 1.500 a vida toda, o pai ganhava 2, para esse cara 4 hoje é muito dinheiro. Mas cabe ao gestor apresentar um mundo novo para esse cara, mostrar que se ele ganhar 10, ele vai poder passar as férias em Foz do Iguaçu. Se ele ganhar 30, ele vai poder passar as férias em Miami. Se ele ganhar 50, ele vai poder fazer um giro pela Europa de 30 dias. O gestor tem que desenvolver isso. E é passo a passo. Você não vai falar de 30 dias na Europa para esse cara na primeira semana de relação. Mas você tem que entender isso e ir desenvolvendo isso para que esse cara comece a tomar gosto por ganhar dinheiro. E muitas vezes, dentro da imobiliária, esse pacto não está firmado. E para mim isso é o início de um descontentamento, aí, de um desalinhamento entre as partes. Perfeito. Por isso a necessidade da clareza, né? Da clareza da cultura. O que a gente está falando aqui é de fome e de DNA de vendas. Ponto. Então tem que estar claro isso, vindo da empresa, e todos, de ponta a ponta, têm que entender. E aí eu vou entrar um pouco nisso. A gente fala aqui de projeto. A gente fala entre alinhamento entre as áreas, né? A gente está falando de alinhamento entre as áreas. De nada adianta tu construir uma máquina de vendas e o teu corretor não está preparado e daqui a pouco está errando na mensagem lá na ponta e tu não teve, através da tua estrutura, tu não teve a capacidade de identificar que aquilo estava acontecendo. Então, por isso, a necessidade de alinhamento de tudo isso. E eu vejo o processo amarrando tudo isso. Eu vejo o processo para amarrar toda essa história. E aí eu te pergunto, o desafio das empresas que estão subindo no nível de maturidade, naquela conversa que inclusive a gente estava tendo antes aqui da gravação, qual é o desafio hoje das imobiliárias que tem lá no seu time de vendas e o gestor entendeu o que precisa ser feito a nível de processo e ele começa a colocar os primeiros processos? O que tu vê aí no mercado desses desafios desses gestores de... A gente sabe que o primeiro impacto de um time de vendas é negar o processo, dizer que agora está ficando tudo difícil, que agora está ficando tudo burocrático, sendo que aquilo ali, num curto prazo já, ele já começa a ter um retorno de sentir, cara, olha onde eu estou trabalhando. Antes eu precisava falar com 3 pessoas para uma tomada de decisão, agora eu aperto 2 botões. De que forma que tu vê isso, assim, do desafio do mercado e o que vem sendo feito? O que tu me fala sobre o processo, né, dessa dificuldade? Perfeito. Eu vejo que os gestores, eles geralmente negligenciam o porquê dos movimentos. O porquê precisa ser dito de uma forma muito clara, transparente.
para que ele, a partir do momento que o corretor entende a motivação daquilo, ele passa a assimilar e agir de uma forma diferente. E o porquê precisa ser repetido. A gente falou aqui, né, sobre o poder da repetição. Não dá para falar uma vez e achar que está tudo resolvido. E, em segundo lugar, prestar contas desses avanços. A gente precisa deixar claro que os avanços já estão se materializando. E aí entra um ponto que, para mim, é muito negligenciado, que é a frequência de contatos do gestor com o time. Eu ainda escuto de donos de imobiliárias se reúnem com o seu time uma vez ao mês. Cara, em 30 dias, o mundo muda por completo dentro de uma imobiliária. Dentro da cúpula, 3 semanas, eu tive uma sócia que saiu de férias por 3 semanas. Quando ela voltou, ela falou, é outra empresa. Eu falei, é outra empresa. A gente entrou em 2 novos negócios, 2 operações novas que a gente decidiu avançar nesse meio tempo. Pessoas contratadas, clientes novos entrando. Cara, passa um rio num espaço de 30 dias. Então, para mim, alinhamento próximo, contínuo. Para mim, semanal é inegociável. Um gestor tem que sentar com o seu time para discutir os avanços semanalmente. Um livro que me marcou muito, que me abriu muito a mente em termos de gestão de pessoas, Um Novo Jeito de Trabalhar, que conta a história de gestão de pessoas do Google. Ali eu constatei que o CEO do Google reúne-se semanalmente, ele fala semanalmente para o time do Google no mundo inteiro. Cara, se ele consegue isso, por que eu não vou conseguir isso à frente da cúpula? Eu preciso entender que o meu tempo precisa ser dedicado também ao meu time. Não é só aos negócios, a novas oportunidades lá fora, relacionamento lá fora. Não, o meu time pede a minha presença. Então, muitas vezes, o dono ele negligencia um pouco esse peso da palavra dele. Né? O dono precisa assinar embaixo de alguns movimentos estratégicos que o time talvez tente sabotar. E aí é a palavra do dono que vai dar o peso necessário para aquela estratégia. E muitas vezes um movimento como esse acaba sendo chancelado, de repente, por um analista de marketing, por um gerente de vendas, que legal, tem o seu poder, tem a sua autonomia, mas, cara, não é o dono. Então, muitas vezes o processo trava, muitas vezes uma tecnologia nova acaba sabotada porque ela não é adequadamente apresentada. Mas o que você indicaria hoje para que o gestor, dono da imobiliária, dono da empresa, gerente, enfim, ele tenha mais facilidade de trazer aderência para a implementação de um novo processo? Considerando que saber o porquê é fundamental, a comunicação é fundamental, dar feedback é fundamental, mas vamos lá, quando você fala até mesmo que o Google, né, o CEO do Google ele faz reuniões semanais, com todo o time, né? Cara, parece que, não sei se é mercado imobiliário, mas a dificuldade que existe de você conseguir fazer reuniões semanais com o teu time do mercado imobiliário, porque os corretores querem vender. Então, tudo que não é venda parece que não faz parte da alçada deles. E eu acredito que quem está aí nos ouvindo também tem essa dificuldade. Não só de implementar processos, que já são fases mais avançadas, mas até mesmo de conseguir reunir todo o time semanalmente. Tem alguma dica, alguma sugestão, algo que tu pode incluir aí nesse pacote de ferramentas que o gestor pode colocar em prática para aumentar a aderência, até mesmo da participação, não só a execução dos processos, que vai desde preencher um CRM, fazer as captações, preencher determinados checklists, autorizações, mas para que ele tenha aderência até mesmo de participar de uma reunião. Perfeito. Eu acho que um ponto muito negligenciado desses encontros, e testemunho com muita frequência essa frustração dos gestores, né, de fazer uma reunião esvaziada, para mim, o primeiro ponto negligenciado aí é a pauta. Uma reunião de pauta semanal, ela precisa ser construída com estratégia. Não é 5 minutos antes, o que eu vou falar mesmo? Não. Eu tenho um bloco de anotações meu em que eu vou fazendo anotações
o tempo todo de temas que eu vou explorar em todas as minhas reuniões periódicas que eu tenho com os meus liderados. Então eu tenho um doc que fica no Google lá. Eu abro ele rapidinho aqui no celular, tive uma ideia, eu já anoto. Por exemplo, enquanto eu estava me deslocando aqui para Balneário, eu ouvi um podcast muito legal. Eu anotei ali que eu vou abrir a minha reunião de segunda-feira. Eu tenho uma reunião, um morning call com o meu time que abre a semana sempre às 8 da manhã. Eu vou abrir o morning call falando desse episódio. Então, são insights como esse que vão surgindo durante o teu dia a dia que você tem que ir anotando para construir uma pauta que seja relevante, para que as pessoas entendam que aquela reunião é imperdível. Esses dias lá na Cúpula eu recebi um feedback por dentro da plataforma que a gente tem para documentação de feedbacks. Uma pessoa escreveu, poxa, eu perdi a reunião, não tem como me passar a pauta? Não tem. Unilateralmente eu decidi que não tem, porque a reunião ela é imperdível. O colaborador ficou chateado de não ter participado da reunião. Ficou sem saber o que foi tratado. E intencionalmente de nossa parte. Porque a reunião ela precisa ser um ritual. Um ritual em que a equipe recebe a comunhão, né, da semana, em que ela recebe as orientações e se chegar atrasado não entra. Eu sou intransigente por essa perspectiva. Assim. A gente precisa ter claro que é um combinado. É uma das poucas coisas que a imobiliária exige do corretor, é essa presença lá. Só que, em troca, né, você está fazendo uma exigência, você está esticando a corda, você tem que entregar algo que faça sentido para esse cara. Não dá para ser uma reunião tocada de forma negligente, de forma despretensiosa, enfim. 2 horas pedindo venda. Não, para. Eu costumo dizer para o meu time, não dá para você sentar numa mesa de café sem um objetivo na tua mente. Né? Eu estou aqui com vocês, óbvio, vocês me convidaram, eu admiro demais a Immobile, estou aqui, mas eu tenho um objetivo aqui. Eu quero conversar com a audiência de vocês. Vocês têm uma audiência fabulosa, eu tenho produtos e uma marca a ser apresentada. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui de modo aleatório. E é essa a preocupação que o gestor tem que ter. Ele vai sentar com o time dele, ele tem que ter um objetivo claro, não é só vender. Ele precisa despertar gatilhos estratégicos ali que estão impedindo esse time de vender. Então, para mim, tem saída essa reunião semanal de venda, sim, dá para fazer. Engraçado como todo mundo tem dor, né? O cliente tem dor, o corretor tem dor, o gestor tem dor. Mas muitas vezes a gente ouve a pessoa com dor e ela não olha para a própria autorresponsabilidade. Aquilo que ela está fazendo que está causando dor nela. E aí, quando você me fala isso, eu penso na autorresponsabilidade do gestor. Peraí, poxa, mas a minha equipe ela não participa das reuniões. Ou cada vez menos o meu quórum, cada vez mais o meu quórum vai diminuindo, né? Cada vez menos corretores participando, cada vez menos aderência na participação. Mas será que se você analisar, né, a qualidade das reuniões que você faz, com a qualidade da pauta que é tratada, será que o resultado dessas reuniões não seria diferente? Exato. Toda vez que alguém pede a conta na cúpula, que pede demissão na cúpula, eu sempre penso, o que a gente poderia ter feito diferente? Um cliente pede para sair da cúpula, eu sempre penso, o que a gente poderia ter feito diferente? É muito fácil colocar a culpa nos outros, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é um processo de se sentir um impostor, né? É muito diferente. Acho que tem uma diferença grande aí. Não é a culpa de tudo é minha. Não, mas é fazer uma autocrítica sensata, sóbria e entender que uma rescisão, um churn, um pedido de demissão, ele é uma construção coletiva, né? Há várias mãos envolvidas naquele fracasso comercial, laboral, enfim. Então, essa reflexão, para mim, ela é crítica. Por que as pessoas não estão frequentando a nossa reunião de vendas? O que eu estou deixando de fazer? Possivelmente tem um dedo seu nessa baixa adesão. Mas também a autorresponsabilidade vai até onde começa o conflito de interesse, né? Então, eu perdi esse cliente, e isso a gente pode até falar de vendas a respeito disso. Eu perdi esse cliente, mas o que eu poderia ter feito para que eu não tivesse perdido esse cliente? Mas talvez aquilo que você poderia ter feito faria com que você fizesse algo que você não deveria ter feito.
Então, quem disse que você deve manter aquele cliente? Quem disse que você deveria dar sequência naquela venda? Quem disse que você deveria ir até o fim? Quem disse que você deveria manter aquele colaborador? Então, o rompimento, a rescisão, seja de um negócio que caiu, e aí falando para quem trabalha com vendas, ou seja de um corretor que saiu, ou de uma reunião que não teve aderência, eu penso que nós temos que fazer essa análise de autorresponsabilidade, o que é responsabilidade minha, o que eu poderia ter feito diferente, e se realmente eu gostaria de um resultado diferente. Porque às vezes, no final das contas, aquilo que a gente tem que abrir mão, o tempo que a gente vai dedicar mais para aquela venda acontecer, o tempo que a gente vai ter que dedicar mais para aquele cliente, a energia que é gasta ali, o quanto tem que abrir mão de outros clientes para que eu possa dar atenção para eles, ou às vezes até o preço final, né, no teu caso de uma consultoria, no nosso caso como corretor de imóveis de uma venda, né, às vezes você tem que espremer tanto a tua comissão que, cara, será que vale a pena eu continuar o desgaste dessa venda para que eu faça com que ela feche, sendo que eu poderia estar me dedicando para outro negócio, que eu ganharia mais, que eu atenderia um cliente que talvez até reconheceria meu trabalho de uma maneira melhor. Então eu penso que a autorresponsabilidade ela é fundamental para qualquer pessoa. Então aí eu falo como independente o player que você é, independente da tua fase da jornada da tua carreira. Então a autorresponsabilidade é fundamental, mas ela vai até onde começa o conflito de interesse. A partir do momento que tem um conflito de interesse, mas se eu tivesse que abrir mão de alguma coisa e fazer algo que eu não concordo, também não vale a pena. Não vale a pena se chorar no leite derramado, né? A necessidade da auto-performance, né? Isso. A necessidade de tu auto-performar. Eu vou levar a conversa para um outro lado aqui. Inclusive, de alguma forma, é polêmico o tema. Mas eu acho legal a gente trocar porque é uma dor muito forte hoje do mercado. O Rodrigo está na área há muito tempo e viu uma transformação do custo das imobiliárias em relação à condição atual, assim, para tu poder ter uma máquina de vendas estruturada para tudo que a gente está falando. E a gente vê que há um acordo estabelecido entre a sociedade imobiliária e corretor, que isso vem de um passado. Não necessariamente ele mudou na mesma proporção. O que tu enxerga desse desafio, Rodrigo? Que a gente vê o custo por lead subindo cada vez mais, e não só isso, né? Tudo que fez até aquele lead chegar. Porque não é só o custo que vem do digital, mas sim de toda a estrutura para chegar lá. Todo o teu SDR, teu gestor de tráfego, ou se tu tem um analista de dados, ou se tu tem os teus gestores. O que tu enxerga disso? É um arranjo histórico que começa a apresentar fissuras, porque ele tem pressões de todos os lados. De um lado, o corretor ele se sente empoderado e em condições de fazer o voo solo e partir para um rompimento. Sim, existe essa condição, existe esse espaço e muitos profissionais fazem esse movimento, mas não é um movimento simples de ser feito. Ele pressupõe uma série de investimentos porque o marketing está cada dia mais complexo. Hoje a gente está vivendo no marketing um jogo de atenção. Está todo mundo disputando atenção, muitos estímulos. Hoje, diariamente, a gente é impactado por mais de 350 anúncios e você engaja em 12. Essa é a correlação de disputa de atenção e atenção obtida de fato. Então, o corretor, por um lado, tem essa sensação de que é fácil e, por outro lado, você tem a imobiliária, sim, sendo apertada por custos cada vez mais altos, porque o jogo está cada vez mais profissional. Então, você tem um modelo de remuneração, um modelo variável, em que a imobiliária ela é desonerada, né, digamos, do custo de um colaborador no modelo CLT, em que esse cara tem lá uma remuneração, está todo mundo, digamos, no risco, mas para que o negócio seja virtuoso, a produção tem que acontecer. Então, esse é um cálculo que eu tenho provocado os nossos clientes a fazer. Qual que é o custo da cadeira do seu corretor de imóveis? Muitas vezes, o dono de imobiliária moda antiga, né, acha que o custo é o café que está sendo servido. Né? Não, veja que você está tomando café aqui. Eu já ouvi isso de dono de imobiliária. E não é o custo do café. Você tem todo um custo operacional de marketing que, quando você faz essa conta e divide esse custo pelo número de corretores que estão dentro da imobiliária,
você descobre que uma cadeira de corretor chega a custar R$10 mil para a imobiliária. E aí, o corretor está trazendo R$10 mil de comissão para a imobiliária todo mês? Comissão para a imobiliária. Deixa a comissão dele de lado, né? Ele está pagando pela sua cadeira ali dentro. Esse custo ele pode surpreender você. Se você não acompanhá-lo de perto, você vai descobrir que uma grande parte do seu time de corretores não paga o seu custo. Em imobiliárias que operam locação junto, pasme, Felipe, é muito comum a gente encontrar imobiliárias em que a locação sustenta vendas. E o dono é capaz de apostar que venda dá lucro, que venda é um negócio que sustenta a imobiliária. E, na verdade, quando a gente separa os custos de locação e de vendas, quando a gente faz uma DRE detalhada, a gente descobre que a locação, que no fim das contas é quem está pagando a conta da operação. Então, essa falta de clareza sobre os resultados financeiros da imobiliária, para mim isso é muito negativo, isso é perigoso, porque daqui a pouco você está criando um monstro dentro da sua operação que está drenando todo o capital da empresa. A gente tem procurado incentivar essa discussão, inclusive com transparência. Né? Olha, a imobiliária, se ela não alcançar um determinado patamar de vendas, saibamos todos aqui que ela não está dando lucro. Eu, na cúpula, eu adoto essa transparência. E eu ouço dos meus sócios muitas vezes, mas será que a gente precisava abrir tanto assim os números? E eu falo, eu acredito no alinhamento, né? A gente falou sobre isso. Eu acredito no alinhamento. Sim, vamos abrir todos os números. Porque é isso que dará condições às pessoas de dar uma resposta melhor. Se a pessoa não tem clareza que a empresa vive um determinado momento, ela vai continuar agindo da mesma forma. E muitas vezes o corretor ele acaba tendo essa postura, digamos, pouco ativa em termos de vendas. Por quê? Porque ele não tem clareza do quanto custa a cadeira dele. Ele não tem clareza que se ele vender abaixo de um determinado patamar, ele está dando prejuízo para a imobiliária. Então, para mim, está faltando clareza para os números das operações de vendas. Mais corretores igual a mais vendas? Não necessariamente. Vejo, inclusive, uma tendência de equipes mais enxutas. A gente deixou de ter praticamente no Brasil equipes de centenas de corretores. Hoje são poucas praças em que isso ainda existe, enfim. Para mim, o grande desafio é o gestor. Você pode até conseguir, numa cidade como Balneário, você pode conseguir 300 corretores de alta performance. Ok, mas você vai conseguir gestores capazes de fazer o acompanhamento desses 300 corretores? Não. Hoje a grande carência do mercado não é de corretores, é de gestores. Uhum. Você precisa de um gestor que possa alimentar a sua equipe com uma pizza. Eu costumo olhar para os times dessa forma. Se você tem mais de 8 pessoas trabalhando contigo, esqueça, você não faz todo aquele esforço que a gente conversou aqui, né? De acolhimento, de discussão, de criar ambição. Você não faz isso com 20 corretores trabalhando ligados a você. Rodrigo, eu estou no mercado imobiliário há 8 anos. Tá? Então, eu acompanhei um pouquinho aí um certo movimento no mercado de lá para cá. Quando nós iniciamos a Imóvel há 8 anos atrás, a gente tinha... Claro que em Balneário Camboriú é um caso um pouco à parte, então aqui sempre teve muita imobiliária por metro quadrado, né? Por ser uma cidade turística, por ser uma cidade em que o polo é o mercado imobiliário e o turismo, então não existem indústrias, enfim. Então a prestação de serviço também é limitada à quantidade de pessoas, é uma população relativamente pequena, temos aqui 150 mil habitantes. Mas então o mercado imobiliário aqui é um pouco fora da curva, mas basicamente nós tínhamos poucas imobiliárias e grandes imobiliárias. Imobiliárias bem localizadas, com grandes vitrines e com um grupo de corretores relativamente robusto. E aí nós percebemos que conforme se desenvolveu o digital e se tornou barato para você montar o seu próprio escritório, para você prospectar leads e para você não ter mais que cumprir processos que não foi que você que criou, pelo menos naquela época você acreditava que essa independência era positiva. Hoje a gente questiona, porque estamos percebendo como uma dor dos corretores que vêm trabalhar conosco, que nós entrevistamos, o quanto eles querem a gestão.
Mas entendendo que naquela época, essa busca por liberdade, opa, eu vou sair dessa grande empresa, que existe uma hierarquia, eu vou montar meu próprio negócio, ou simplesmente vou ser um corretor autônomo porque hoje eu consigo prospectar leads. Então foi um movimento de imobiliárias ali aglutinadas que pulverizaram em diversas imobiliárias ou corretores autônomos. Aí agora a gente vê um movimento um tanto quanto inverso do mercado, né? Um dia parece que as imobiliárias estão se concentrando novamente em players que têm máquinas que conseguem não somente produzir o lead, porque, como você mesmo falou, lead é commodity, mas que buscam esse amparo de gestão de processo para que o próprio profissional ele possa focar naquilo que ele é bom, que é venda, e a gente percebe esse movimento do mercado. Então, o que eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, a tua visão de aonde a bola está e para onde a bola vai no mercado imobiliário, em termos de movimento mesmo. Onde é que a gente está? Qual que é o teu diagnóstico do mercado hoje, em termos de importância do corretor, importância da gestão, importância da imobiliária, necessidade desses players no mercado imobiliário, porque a gente sabe que existe um movimento contrário a isso. Inclusive esse movimento contrário, quanto ele tem capacidade de tomar a posição do corretor ou não dentro do mercado imobiliário. Perfeito. Vamos lá. No ano passado, em 2021, o Brasil testemunhou, o mercado imobiliário brasileiro testemunhou um super teste realizado pelos marketplaces que tentaram tirar as imobiliárias do jogo. Eles tentaram arregimentar centenas de corretores com comissões altíssimas, comissões na ordem de 80% a 90%, deixando as imobiliárias e deixando os gestores de lado. Eles gastaram mais de 500 milhões de reais em tráfego para que eles tivessem os leads capazes de atender esses corretores, e esse movimento fracassou. Fracassou por quê? Porque faltou gestão. Então, esse é o ponto. É isso que a imobiliária entrega, é isso que faz a imobiliária diferente de um marketplace, que faz a imobiliária diferente de um ambiente, de uma salinha, de uma cadeira do autônomo que trabalha sozinho. A imobiliária é um ambiente de crescimento. Nos Estados Unidos eles falam muito sobre grit, né? Sobre esse apetite, essa gana, essa vontade. É isso que a imobiliária tem, projeto. A imobiliária que cresce, né? A imobiliária tem um head, um dono, um diretor que tem apetite, que faz as coisas acontecerem. É aquele cara que mete a cara e traz um grande lançamento para casa com exclusividade, que traz um relacionamento diferenciado com uma determinada base de clientes, enfim. Então, para mim, está muito claro que o corretor está valorizado, sim, acho que isso já é um consenso, mas ainda tem gente que não está convencida do papel do gestor. E, para mim, isso é hoje o grande desafio, repito, para quem almeja escalonar o seu negócio. A grande trava está na formação de gestores, de gerentes que sejam capazes de engajar essas pessoas. Pessoas têm dias ruins, pessoas têm dias bons, mas é nos dias ruins que muitas delas travam e param e desistem. E é nesses dias ruins que você precisa de um gestor ao lado para apoiar. Então, nos momentos em que o mercado vai bem, essa pulverização ela se acelera. Mas nesse momento que a gente está agora, em que os negócios já não estão repetindo o resultado de 2021, a gente começa a ver esse movimento de corrida às imobiliárias. Sim, existe sempre o espectro, né, de uma super fragmentação do mercado em profissionais autônomos, empoderados, enfim, mas eu não colocaria minhas fichas nesse número. Para mim, o modelo vencedor ainda é o das imobiliárias, mas das imobiliárias menores, mais compactas, times de 20, 30, 40 corretores, com 5 gerentes, 6 gerentes, 3 gerentes, né, em função do número de corretores, mas times coesos que representem, que construam uma comunidade. Se você conseguir construir essa comunidade, você vai ter esse grande diferencial em relação ao trabalho avulso. Você acredita que o mercado imobiliário vai para esse caminho? Vai. Eu colocaria minhas fichas nas imobiliárias compactas, imobiliárias de altíssima performance, que alcançam VGVs que muitas vezes uma imobiliária com 200 ou 300 corretores não alcança. E a gente já tem isso hoje, né? A Imóvel é uma imobiliária que produz números que operações com 200 corretores não fazem, com 300 corretores não fazem.
E isso para mim, é um modelo que está pintando como vencedor no mercado brasileiro. Está muito alinhado com a forma como a gente trabalha e como a gente pensa, a homogeneidade desse time, né? Não haver gaps de venda dentro do time, para que esteja todo mundo alinhado e o gestor trabalhando com ele. Mas aí eu aproveito com isso que a gente identificou aqui, a necessidade de cada vez mais o papel do gestor aparecer no time de vendas e a dificuldade que a gente tem hoje de capacitação. De que forma a Cúpula, que apoia tanto o mercado, apoia tanto as imobiliárias e os corretores, de que forma a Cúpula apoia em treinamento para gestores hoje em produtos? Tem esse produto? A Cúpula oferece isso para gestores? Sim. A gente tem hoje algumas possibilidades. A principal delas é a imersão gestão de vendas imobiliárias, uma imersão em que nós reunimos 5 mentores que estão à frente de operações inspiradoras pelo Brasil. Um deles é o Lawrence, um dos fundadores da Imobile. Nós trazemos também gestores de operações de Florianópolis, de Brasília, do Rio Grande do Sul, pessoas que estão de fato construindo algo diferente. E veja, todos o mesmo perfil. Ninguém com mais de 100 corretores, todos com operações compactas. Então a Cúpula, ela formata esse treinamento. Esse treinamento acontece uma vez ao ano. Agora nós vamos realizar em novembro, entre 16 e 18 de novembro, em Balneário, inclusive presencial. Além disso, nós temos conteúdo entregue através de uma comunidade chamada Imob Vendas. É uma comunidade que entrega conteúdo semanalmente, além de um grupo de WhatsApp frequentado justamente por gestores. E temos também os nossos grupos de mastermind. A gente tem um grupo chamado Insider Vendas. É um grupo que reúne 15 heads de grandes operações brasileiras e que em 2023 a gente vai ter grupos de operações menores para que os gestores possam interagir. A gente acredita demais nesse espírito de comunidade, né? O grupo do Insider Vendas, que já está rolando, inclusive o Lawrence participa desse grupo, é um grupo que no ano passado produziu quase 4 bilhões em vendas. E a qualidade das trocas é impressionante, assim, o quanto gestores absurdamente maduros saem dali com folhas de anotações e ações práticas para serem startadas. Então, o recado que eu deixo assim é: gestor, rompa o isolamento. A tendência do isolamento, né, do dono, do gestor, ela sufoca. O dono tem que romper isso, o gestor tem que romper isso. Se um treinamento da Cúpula está distante ou não cabe no bolso, enfim, procure conversar com profissionais gestores do seu mercado, estudar, ouvir podcasts como esse estruturado pela Imobile, porque a gente precisa romper esse isolamento do decisor, do líder. Legal. O tema central do nosso podcast de hoje, apesar que aqui a gente tem um tema central, mas falamos sobre diversos assuntos, falamos sobre retenção de talentos, falamos sobre vendas, falamos sobre gestão. Foi um bate-papo bem produtivo. A gente vai se encaminhando aqui para o nosso rooftop. Chegando lá. Mas se você fosse trazer um ponto em comum, não sei se é diferente daquilo que você já falou, talvez salientando algo que você já tenha falado e queira expressar aqui novamente, mas o que você vê em comum entre as empresas que mais crescem no mercado imobiliário, considerando que nós temos diversos nichos diferentes no mercado imobiliário. Nós temos venda, nós temos locação, nós temos as PropTechs, nós temos as unicórnios, nós temos as empresas nichadas, né, que atendem às vezes o vendedor, atendem o comprador. Então, são diversos os nichos dentro do mercado imobiliário, cada um tentando tomar a sua fatia de uma maneira diferente. Mas qual que é o ponto em comum que você vê entre todas essas empresas e todos nós gestores que estamos aqui ouvindo podemos aprender e, quem sabe, aplicar no nosso negócio? Perfeito. Eu enxergo 3 pontos que, de certo modo, a gente acabou abordando aqui, mas, em primeiro lugar, esse grit, né? Esse apetite, essa agressividade, essa iniciativa. A empresa que tem iniciativa é a empresa que cresce. A fome não tem. Você tem, volta na ambição, né? Empresas em que o dono já está saciado, ela está morrendo.
Ela está morrendo dia após dia e talvez isso leve 5 anos, 20 anos, 30 anos, mas ela vai acabar. Prefiro segurar um louco do que empurrar um burro. Exato. Perfeito. Eu uso muito isso. Eu prefiro os comerciais lá, a turma de vendas incontrolável. Eu prefiro colocar freio neles do que acelerar os parados. Em segundo lugar, as imobiliárias que constroem um espírito de comunidade, que conseguem se transformar numa grande comunidade de vendas, em que os profissionais se ajudam, em que os profissionais crescem juntos. E, em terceiro lugar, as imobiliárias que educam, as imobiliárias que abraçam. E aqui eu vejo que é interessante, né? A Cúpula faz educação para o mercado, sim. Mas, para mim, o dono de imobiliária que abraça isso, ele ganha o time. É muito fácil terceirizar, né? Vem cá, a Cúpula, vem fazer aqui um treinamento para nós. Eu faço. Mas eu respeito demais o dono de imobiliária que traz isso para si, essa responsabilidade. Por isso, eu admiro demais a Immobile, porque o Guilherme abraçou esse projeto. Para mim, isso faz vocês muito diferentes. Então, para mim, são esses 3 pontos. E quando eu falo de comunidade, inclusive a empresa que recruta pessoas para fazer parte dessa comunidade. Não dá para deixar recrutamento aqui de lado, né? Gestão de pessoas é importantíssimo e faz parte desse espírito de comunidade. São esses 3 pontos: grit, comunidade e educação. É interessante que quando você deixa esses 3 pontos claros na tua comunicação como empresa e que é difundida através da tua própria equipe, incluindo teus corretores, teus vendedores, você acaba atraindo, e eu não estou falando de algo místico aqui, de lei da atração, mas não, é pelo próprio match que dá entre a pessoa que está assistindo aquela comunicação, ouvindo aquele feedback, que às vezes ele ouve de um amigo, ouve de um parceiro, ouve do próprio teu colaborador numa conversa de bar, num cafezinho, e aí quando essa pessoa ouve, opa, peraí, eles têm esses elementos aqui, esses elementos combinam comigo. Eu quero fazer parte desse time. E aí você, da mesma forma como a gente trabalha tanto para prospectar clientes, o sistema para você prospectar bons colaboradores é o mesmo. Né? O trabalho de indicação de você criar um ambiente agradável, seguro, acolhedor, um trabalho de comunidade, um trabalho que tem essa cultura de vendas, que dê resultado. Isso gera uma cadeia de indicações que as pessoas, ao ver o sucesso dos teus colaboradores, elas querem fazer parte do teu time também. A Cúpula já foi pequena. Eu lembro de processo seletivo, 12, 13 anos atrás, em que eu tinha uma opção. E eu na mesa fazendo cara de quem estava escolhendo. Mas, na verdade, eu não tinha opção de escolha. E essa é a realidade de muito dono e gestor de imobiliária que tem diante de si um corretor e ele precisa aumentar o time de vendas. Não dá para a gente aceitar essa lógica. Eu tenho certeza que hoje, se a Immobile abrir uma vaga, tem uma fila aqui com pelo menos 200, 300 corretores. Mais de 500. A gente tem acumulado mais de 600 desde o ano passado. É isso. A decisão é de vocês. Vocês têm, e garanto que uma grande parte desse grupo é profundamente qualificada e com um fit cultural alinhado ao de vocês. Esse é o jogo que tem que ser jogado. Você ter condições de escolha, ser criterioso, trazer para dentro quem realmente vai entregar performance e alinhamento cultural. Então, isso você constrói justamente atacando esses 3 pilares. Legal. Pessoal, papo de cobertura aqui agora. Chegamos no rooftop. Fazer um bate-papo aqui mais para conhecer um pouquinho do Rodrigo. Perguntas finais para a gente conhecer com quem nós estamos entrevistando, né? Quem é o Rodrigo? Já falamos de negócio, passamos aí toda essa mais de 1 hora falando sobre gestão, sobre vendas. Mas é importante a gente saber quem é a outra pessoa, afinal de contas, falamos tanto sobre pessoas, né? A importância das pessoas, a importância do recrutamento, a importância de você ter o próprio cuidado, a autorresponsabilidade. Então, vamos falar de pessoas aqui. Vamos falar do Rodrigo. Quem que é o Rodrigo? O que o Rodrigo faz? Quais são os seus hobbies? Do que se alimenta, Rodrigo? Como é que mudou essa rotina do Rodrigo lá do início da agência Cúpula para o Rodrigo de hoje? Como é que é a rotina de um gestor, de um estrategista-chefe da Cúpula? Legal. Eu comecei a Cúpula como um jornalista de formação, um cara que escrevia. Eu adoro escrever, acho que eu faço isso bem. Enfim, no jornalismo eu consegui prosperar e ter uma carreira legal, mas me desencantei com o jornalismo, enfim, e abri a Cúpula e abri, cara, fazendo várias coisas. Fazia desde de limpeza no fim de semana, a produção de conteúdo, a relacionamento com imprensa, enfim. E basicamente eu tive que ir evoluindo
o meu papel dentro da empresa. Eu nunca, antes de abrir a Cúpula, eu nunca tirei férias remuneradas. Sempre que eu ia completar um ano de empresa, num emprego, eu pedia conta, eu ia para outro lugar, enfim, eu sempre fui muito inquieto. E quando eu abri a Cúpula, eu jurava que isso não ia durar, porque eu ia cansar rapidinho. E a questão é que eu criei, ao longo de 15 anos, eu criei pelo menos 15 cargos diferentes para mim. Eu fui evoluindo o meu papel dentro da empresa. Então, hoje, o meu papel como CEO é conversar muito com o mercado, é ouvir muito o que o mercado está fazendo, o que o mercado está pensando. Para mim, isso é uma grande aula. Para mim, é uma experiência fabulosa estar aqui conversando com vocês, ouvindo a leitura de vocês. Eu aprendo demais. Muita humildade, né, de entender que eu não sou corretor de imóveis, que eu não tenho uma imobiliária. Então, eu respeito muito isso. Quem está no front são vocês e eu aprendo demais com vocês. Então, do jornalismo, eu trouxe essa capacidade de observação, essa capacidade de leitura de nuances, daquilo que muitas vezes não é dito, daquilo que não é verbalizado. Então, do jornalismo eu trouxe muito isso. Eu reinventei meu papel ali dentro, tive que cada vez mais acreditar e abraçar pessoas. Eu sempre fui muito tímido na minha e eu entendi que eu precisava de um time profundamente capaz do meu lado para que a empresa pudesse crescer. Então, de fato, eu entendi que o meu papel como CEO é levantar essa bandeira de gestão de pessoas dentro da empresa. Então, a nossa coordenadora de gestão de pessoas está diretamente ligada a mim. Me reúno com ela semanalmente, 1 hora de conversa, discutindo estratégia. A minha literatura não é uma literatura de vendas. A minha literatura hoje está muito focada em pessoas. Eu pedalo para acompanhar vendas, procuro ir atrás, enfim, mas não é a minha prioridade. O que você lê hoje? O que você escuta de podcast? O que você absorve de conteúdo? Muito orientado à gestão de pessoas. Grandes o IPOcast, por exemplo, uma referência. São caras que estão lá com desafios incríveis, gigantes, que, para mim, me tocam muito. Eu começo a enxergar, opa, peraí, esse cara enfrentou o que eu estou enfrentando hoje. Só que ele enfrentou isso 20, 30 anos atrás. Para mim, isso serve muito de referência. Então, nessa construção, eu descobri o esporte e foi por absoluta necessidade. Um médico, quando meu filho ia nascer, um médico me disse, olha, ou você começa a fazer exercícios ou você não vai ver o teu filho na faculdade. E nesse processo eu emagreci aí quase 15 quilos. E o esporte me deu muito foco, assim. Então hoje eu sou um cara absurdamente focado, absurdamente produtivo. O meu tempo rende uma barbaridade, assim, no ritmo imóvel de ser, que é o ritmo de trabalho de vocês. Então o esporte é uma parte muito importante e ter um porquê claro, né? Para mim o meu porquê está muito claro, ser a referência paterna que eu não tive para os meus filhos, para que meus filhos possam se orgulhar daqui a 20, 30 anos e dizer, poxa, meu pai contribuiu para o crescimento de pessoas e empresas pelo Brasil afora. Essa referência aqui eu não tive, eu quero ser para os meus filhos. Então esse é o meu porquê muito claro. Assim, eu acordo, saio cedo, pego estrada, rodo o Brasil com um pique, com uma energia altíssima, assim, que quem está de fora talvez não entenda. Mas para mim as peças se encaixam perfeitamente e o esporte faz essa roda girar de forma incrível. O que tu acha que mais te diferencia como profissional? A minha capacidade de observação e comunicação. Eu fiz que é algo muito atual hoje, né? Você fazer o cruzamento de competências. Eu fiz o cruzamento da comunicação com o mercado imobiliário. Eu me comunico bem, com clareza, consigo formular ideias de forma objetiva, de forma clara, e somei a isso o entendimento do mercado imobiliário. Um mercado que, para mim, faz sentido, é relevante, tem um papel social, uma importância social fabulosa para as pessoas. Então, juntei essas duas competências, isso me fez uma figura meio única. Assim. Acho que essa é a estratégia. O corretor simplesmente generalista não tem lugar. Trazendo isso para a realidade de vendas, né? É o corretor generalista. Tem vários. Agora, o corretor super especialista numa determinada tipologia, que frequenta uma determinada rede social, uma rede de relacionamento, enfim, isso faz dele único.
a gente tem que buscar essa condição única de ser no ambiente de trabalho. Legal. Felipão, gostaria de fazer alguma consideração aí antes de nós finalizarmos o nosso episódio? Agradecer ao Rodrigo, né, por esse papo excelente aí para a gente começar o Rooftop. Com certeza a gente trouxe uma série de conteúdos para uma audiência que a gente sabe que vai ter agora condições de aplicar em seus negócios. Coisas que eu anotei aqui que vou aplicar no nosso, que eu acho que foram incríveis. Então, agradecer o Rodrigo, foi muito legal. Então, beleza. E, Rodrigão, palavras finais aí, o que você gostaria de deixar para a audiência que aqui nos ouve? Cara, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, vida longa ao Rooftop. E dizer o quanto a profissão corretor de imóveis é privilegiada num ambiente de profundas transformações sociais e tecnológicas. Nada vai substituir o papel do profissional de vendas que está ali diante do cliente em condições de poupar o tempo dele e organizar o caos de informações da internet. Tantas profissões tendo que se reinventar, tantas profissões ameaçadas de desaparecerem, e o corretor tá garantido nesse jogo no longo prazo. Isso é um privilégio. Aproveitem, agarrem e tratem de ganhar dinheiro, porque pouquíssimas profissões tão bem remuneram os seus profissionais quanto a corretagem de imóveis. Talvez cirurgiões plásticos ganhem mais dinheiro, talvez neurocirurgiões ganhem mais dinheiro, mas um corretor focado é capaz de alcançar esses caras. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem é o autor, mas disse: me apresente um corretor que estuda tanto quanto um médico, que eu te apresento alguém bem sucedido. Então, se os corretores se aplicarem em estudar, se desenvolver como pessoa, como profissional, como gestor, como vendedor, enfim, acho que a gente atua em várias áreas, né? O corretor de imóveis ele é psicólogo, às vezes ele é nutricionista, dá umas dietas, é personal trainer, passa treino, guia de turismo, né? Passa dicas aí de restaurante, que em Balneário Camboriú é muito comum fazer isso. Então são tantas habilidades, são tantas skills que a gente precisa desenvolver, mas se você realmente se aplicar em desenvolver essas habilidades, por tanto tempo quanto um médico muitas vezes estuda aí 10, 12, 15, 20 anos, às vezes passa a vida inteira estudando, com certeza vamos encontrar aí profissionais bem-sucedidos. Rodrigão, te agradeço imensamente pelo convite de topar o primeiro episódio do Rooftop Podcast. Então foi a nossa cobaia. Espero que todos os ouvintes que estão aí tenham gostado desse episódio. Eu aprendi muito aqui. Gostaria de agradecer também Guilherme Dorn, da EGD Filmes. EGD é a nossa parceira aqui, especializada na produção de conteúdos audiovisuais. Ela é comandada pelo Guilherme Dorn, nosso grande parceiro. Já é parceiro da Imobile há muitos anos, parceiro também do Corretor Alto Padrão. Foi o Guilherme Dorn que filmou a maior parte dos nossos eventos aí, filmou talk show, filmou os cursos do Corretor Alto Padrão. Inclusive um roleplay que eu fiz junto com a Cúpula foi filmado pelo Guilherme, então grande parceiro, EGD, grande parceira nossa. Agradecer aí toda a equipe também que está aqui nos ouvindo, assessorando, todos os equipamentos aqui de primeira para gravar esse podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, segue o canal e pelo YouTube você pode ativar também o alerta para ser avisado de novos episódios. Você também pode acompanhar o nosso Instagram, Podcast Rooftop, @Podcast Rooftop no Instagram. Para me encontrar no Instagram, segue lá, @GuiVolk, Guilherme Volk, esse sobrenome alemão. Vocês que estão assistindo aí pelo Spotify não conseguem ver, mas eu sou loiro de olhos azuis. Só que não. Sobrenome alemão complica tudo, né? Guilherme Volk, WOHLKE. E o Felipe você encontra no @Felipe Soares, que deve ter uns 500 Felipe Soares, mas ele conseguiu o @Felipe Soares. Lá no início já garanti, tu viu, né? Quer dizer alguma coisa isso, um dia vai dizer alguma coisa. O cara é esperto, né? Ele estava ligado. Esse ano vamos realizar também um grande evento em Balneário Camboriú, no dia 3 de dezembro, sobre vendas, marketing e empreendedorismo. O nome do evento é Jogue no Hard Experience, que vai acontecer aqui no Expo Centro de Balneário Camboriú. Vamos trazer grandes nomes do mercado nacional, mas não necessariamente do mercado imobiliário. Teremos aqui Pedro Superti falando sobre marketing de diferenciação, Felipe Tito falando sobre como ser um player vencedor, seja corretor de imóveis, seja vendedor, seja empreendedor, mas como ser um player vendedor, vai ser um bate-papo muito bacana. Vamos ter aqui a Cris Arcangeli, vamos ter Bruno Perini, né, do mercado financeiro, sócio do Thiago Nigro no Primo Rico. Então, grandes nomes aí trazendo grandes conteúdos que com certeza vão contribuir para todos aqueles que participarem. Para ter mais informações, acesse
no Instagram o @jognohard ou no site jognohard.com.br. E deixo aqui também o convite, né? Acompanhe lá a Immobile através do Instagram, @imobiliariaimobile. Tamo junto, pessoal. Bora Joga no Hard. Obrigado por todos que nos ouviram até agora. Um grande abraço.